Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos, salve Maria. Uma vez mais estamos reunidos e juntos para poder meditar neste Evangelho, ou melhor, no Evangelho deste domingo, que é o 5º domingo do tempo comum. Estamos a ser acompanhados pelo evangelista São Lucas, que é o ano de São Lucas, e estamos também no capítulo 5, versículos 1 a 11. E o Evangelho de hoje é o Evangelho da vocação de São Pedro, o chamado de São Pedro. E também dos outros apóstolos, porque este é o Evangelho em que Nosso Senhor, aliás, é um Evangelho muito conhecido porque Nosso Senhor diz: fazei-vos ao largo, duc in altum. E através de uma pesca milagrosa, Jesus chama o apóstolo São Pedro e, consequentemente, também os outros que lá estavam, que não nos diz São Lucas, mas que sabemos pelos outros evangelistas, são Santo André e também São Tiago e São João. É que, de facto, este Evangelho de hoje é um Evangelho próprio a São Lucas, porque São Lucas dá uma série de dados, de pormenores, de circunstâncias, dá digamos assim, todo um aspecto circunstancial que os outros evangelistas não dão, nem São Marcos, nem São Mateus, nos explicam o que se dá aqui. Quer dizer, antes de chamar os apóstolos, os primeiros apóstolos, Nosso Senhor faz um grande milagre, que é a multiplicação dos peixes no mar da Galileia. Então, vamos introduzir-nos aqui no nosso tema de hoje. Começa o Evangelho assim. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e Jesus viu 2 barcos estacionados no lago. Estavam 2 barcos à beira-mar. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Quem eram os pescadores? Jesus subiu para um barco que era de Simão. Simão, São Pedro. Ele não tinha ainda o nome de Pedro, mas era Simão Pedro. E pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs a ensinar a multidão. Então, Nosso Senhor, de manhã cedo, após a pesca, que foi noturna, Nosso Senhor, então, aparece, começa a ensinar as multidões e, no meio da pregação, sobe no barco de São Pedro e pede que se afaste, que afastem um pouco o barco da margem, para ele ter um pouco mais, assim, um cadre, assim, uma visão de conjunto da população, daquela multidão que está diante de si. E é muito bonito porque, certamente, a multidão formava um anfiteatro, porque Nosso Senhor falava da barca, tinha uma espécie de um palco, que era a própria barca, e depois a praia, que certamente subiria do mar até à vegetação, a praia seria um anfiteatro recheado de almas, recheado de pessoas. Bom, quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: faste ao largo, duc in altum, como disse há pouco, lançai as redes para a pesca. Agora que veio a dúvida, digamos a perplexidade. Mestre, mas andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, eu lançarei as redes. Então, aqui, São Pedro, que era um homem experimentado, era um homem com muita experiência de vida, já, sobretudo vida marítima. Ele era pescador. Quer dizer, a lógica daquela situação é assim: hoje o mar não está para peixe. Hoje não apanhámos nada. Os peixes que supostamente também dormem à noite, como nós deveríamos estar a dormir, e ficámos aqui a tentar apanhá-los, os peixes agora já acordaram, não é? Ou seja, o mar não está para peixe, e se algum deles pudesse até aparecer pelos mares aqui, vai ser muito mais difícil apanhá-lo, porque agora já está de dia, não se pesca durante o dia. Não é? Então, essa lógica, que é uma lógica, tem toda a sua coerência, não é? Afinal de contas, eu sou pescador, eu sei quais são as regras da pesca. Não é? Ele era a raiz do barco, ele era o dono do barco, era o comandante daquele barco, ainda mais tinha uma noção experimental do que acontecia. Ora, ao mesmo tempo, ele já seguia Nosso Senhor. Ele não era ainda apóstolo, ele não tinha sido chamado ainda, como vai ser hoje.
Ou seja, ele tinha entrado naquilo que se pode dizer que é o discipulado. Ou seja, ele volta e meia acompanhava Nosso Senhor. Por exemplo, ele esteve no primeiro milagre nas bodas de Caná, que nós escutámos há umas semanas atrás. Se nós pegarmos no Evangelho de São Lucas vai nos dizer aqui, por exemplo, que Nosso Senhor, antes deste facto, também curou a própria sogra dele, a sogra de São Pedro, e fez outros milagres. Ou seja, Nosso Senhor já tinha, diante de São Pedro, feito vários milagres. Não só pregava, mas já tinha feito vários milagres. Então, São Pedro tinha aderido ao Mestre. Já tinha aderido àquele que se anunciava como o Messias, que anunciava a Boa Nova, não é? E que ele reconhecera como o Mestre. Mas aqui é curioso, porque São Pedro não vai dizer a palavra mais comum, Rabi, não é? Ou então, uma palavra que também era muito utilizada, didaskale, no caso quando é do original grego. Didaskale seria propriamente um mestre de ensino. Entretanto, a expressão que é utilizada aqui por São Lucas, epistates, não é simplesmente um mestre. Esta epistates era alguém que na Grécia, não nos esqueçamos que São Lucas é grego, e na Grécia, este epistates era alguém que tinha um cargo ou um ofício público. Podia ser um cargo jurídico, podia ser um cargo administrativo, um cargo assim, fiscal. Era alguém que tinha realmente algum cargo. E Nosso Senhor, então, é chamado por este título, digamos. É alguém que governa, tem um cargo de governança, de governo, não é? Mas, ou por causa disso, São Pedro pensa, bom, o Mestre tem anunciado coisas tão maravilhosas, tem feito milagres, como curou a minha sogra, transformou a água em vinho, etc. Então, bom, em atenção à tua palavra, já que o dizes, eu lançarei as redes. E eu não estava nada à espera do que é que iria acontecer aí. Eu não estava nada à espera. Então, ele atira as redes para dentro d'água e o que é que vai acontecer? Uma quantidade enorme de peixes. E diz assim o Evangelho. Apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Então, São Pedro ficou perplexo. Mas aqui uma perplexidade que é propriamente um assombro. Ou seja, este era o milagre próprio para um pescador. São Pedro já tinha visto vários milagres, não é? Como acabei de dizer. Mas este foi o milagre que o fez compenetrar da grandeza daquele homem que estava diante dele. Quer dizer, ele não era simplesmente aquele mestre, nem rabi, nem didaskale, ele era realmente Kyrios, o Senhor. E por isso é que ele vai dizer, daí a pouco, quando eles trazem aqueles peixes todos para dentro das duas barcas, porque as duas barcas ficaram repletas de peixes, porque eles tiveram, um barco teve que pedir para o outro vir ajudar, porque eles não conseguiam trazer tanto peixe, as redes já se rompiam. Não é? Quer dizer, como é que é possível que num mar onde não havia peixe, durante toda a noite, de dia, eles tenham pescado tanta coisa? E então, São Pedro sente-se pequeno diante do acontecimento. É mais ou menos como dizer assim para um padeiro, vá fazer pão sem farinha. Ele sabe perfeitamente que não é possível, não é? Então, o milagre que tocou a fundo, que tocou o coração de São Pedro e que o fez dar-se conta de quem estava diante dele, de que Nosso Senhor era o Messias, e era não só um Messias, digamos, terreno, mas era alguém que tinha um poder sobre a própria natureza, que toca não só na alma das pessoas, mas tocou na vida de São Pedro, tocou no coração de São Pedro, porque aquilo não podia acontecer, aquilo nunca tinha acontecido. Uma noite sem peixe e de repente aquela multidão. Não é? E então ele vai sentir-se com esse assombro. Por um lado, maravilhado com o milagre, mas por outro lado, aterrorizado. Mas que é isto? Como é que ele conseguiu fazer uma coisa destas? E então vai sentir-se pequeno. Ele vai sentir-se diminuído diante desse assombro, desse milagre que o deixou realmente apanhado de surpresa. E por isso ele vai dizer,
Kyrios, Senhor. Já não trata por mestre, trata por Senhor. Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. É muito bonito porque, vendo que Jesus é Senhor, está lá no alto, é muito mais do que Ele. Ele vai se colocar no seu lugar. Ele vai se sentir pequeno. Exiame, quia homo peccator sum. Vai dizer para Nosso Senhor. Ou seja, eu sou um homem pecador. É muito bonito porque na primeira leitura de Isaías acontece a mesma coisa. E Isaías é enviado depois de ter visto a glória de Deus. Esta é a primeira leitura de hoje, deste domingo. E ele inclusive vai dizer, mas eu, Senhor, vais-me enviar que eu sou um homem pecador de lábios impuros. Ele também vai se sentir, o profeta Isaías, depois de ver a glória de Deus. O que eu? Quer dizer, é um tal contraste entre a majestade de Deus, entre a grandeza de Deus, que eu, tão pequenino, tão frágil, tão fraco, tão pecador, como é que é isso? Então é muito interessante porque a vocação que Deus dá a Isaías, inclusive na segunda leitura de São Paulo irá dizer que os apóstolos também foram enviados ao mundo para anunciar o Evangelho depois de ver Jesus ressuscitado. Ou seja, é preciso haver uma graça e essa graça faz ver realmente quem é Deus e faz ver quem sou eu. Então, nós vemos aqui São Pedro a ser elevado à sua vocação. Nosso Senhor iria dizer, daqui em diante serás pescador de homens. Os outros evangelistas dirão de uma forma muito mais sucinta, não é? Apenas Jesus passou, chamou-os, disse, segui-me, e eles então largaram tudo e seguiram Jesus. São Lucas narra-nos a vocação de São Pedro. Porque a vocação de São Pedro nos faz entrar neste tema, que é um tema que é de toda a gente, de todas as almas, sobretudo todos os batizados, a nossa vocação. E aqui, caríssimos irmãos, eu queria entrar numa área que me parece muito importante, porque nem todo o católico, nem todo o batizado se dá conta da sua vocação. O que é a vocação? Vocare, o que é isso? Vocatio, não é? Vocatio, não é? Chamado, não é? Vocare é chamar. Então, a vocação é o chamado. Ou seja, a vocação não é o mesmo que a profissão. A profissão é uma coisa. A profissão é aquilo que, pelas apetências naturais, não é? Pelas qualidades naturais, a pessoa se sente propensa a fazer. Pode ser médico, a pessoa pode ser até um sapateiro, pode ser um cozinheiro, pode ser um cientista. Hoje em dia até há profissões que pode ser um blogger, pode ser... Enfim, há muitas profissões, muitas, diversificadas profissões. Mas a profissão é uma coisa completamente diferente da vocação. Porque a vocação é aquela luz que a pessoa foi chamada a refletir de Deus. Alguém podia pensar, aliás, muitos pensam assim, mas sou padre, mas quando se fala em vocação, habitualmente pensa-se a vocação religiosa ou a vocação sacerdotal, etc. Quer dizer, nós temos a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa profissão. Que vocação é essa? Não, temos uma vocação. Todo homem tem uma vocação. Ou seja, Deus criou-nos e Deus teve uma intenção. Sobretudo no momento do batismo, Deus chamou-nos. Credes em Deus? Creio. Negais o pecado, Satanás, suas obras? Nego. Então, eu estou chamado a cumprir com estes são os votos do meu batismo. Não é? Eu estou chamado a alcançar o céu, cumprindo com a minha vocação. A minha vocação passa por amar, crer em Deus, não é? Crer na sua igreja e afastar-me do mal. Esta é a vocação de todo o batizado. E essa vocação depois entra em âmbitos concretos, mas é uma vocação de pai, a vocação de mãe. Claro que a pessoa vai ter a sua profissão, mas não vai dizer agora, mas eu não tenho vocação para ser pai. Claro que é óbvio que tem vocação para ser pai. A pessoa tem a vocação para se casar e dentro do casamento nasceram os filhos, então ela tem a vocação para ser pai. Deus dará graças particulares, graças especiais, não é? Para ela poder cumprir com essa vocação. Então nós vemos que a vocação passa por um chamado que vem do alto. É um chamado que toca na nossa alma
que ilumina a alma. E a pessoa, por um lado, sobretudo quando a pessoa percebe que foi chamada por Deus, a pessoa sente-se escolhida, sente-se alvo de predileção. No caso de São Pedro, sentiu. Serás pescador de homens, a partir de hoje. Quer dizer, Nosso Senhor utilizou-se, no caso concreto de São Pedro, da sua própria profissão, daqueles milhentos peixes que ele tirava das profundezas do mar, que aliás é uma coisa muito bonita, porque Santo Ambrósio vai dizer o mar era o símbolo das trevas, era o símbolo do mal. Não é? Lembremos do Mar Vermelho, que eles atravessaram a pé enxuto. Ora, tirar peixes das trevas e trazê-los à luz significa, segundo Santo Ambrósio diz, que as almas também, pela mão de São Pedro, pela barca da Igreja, serão tiradas das trevas e virão também para a luz, ou seja, para a graça de Deus e para a salvação eterna. Uma coisa um aspecto muito bonito que nos é dado por Santo Ambrósio. Mas Nosso Senhor utiliza-se desta imagem de São Pedro, que tira esta multidão de peixes das águas, para fazer ver que todos nós temos, de facto, realmente uma profissão. Todos nós temos a vocação, uma vocação de ser pai, de ser mãe ou de ser avó, enfim. Inclusive vai crescendo ao longo da vida. Mas dentro deste âmbito, que é um âmbito meramente prático, nós temos uma vocação, porque Deus nos dá luz, sobretudo através do batismo, dá-nos luz para saber dar luz aos outros, para orientar os outros, para trazer os outros das trevas para a sua luz admirável. Esta é a vocação. Porque com isto, caríssimos irmãos, eu estarei a cumprir com a minha finalidade, estarei a salvar as almas dos outros e estarei a conquistar o meu lugar no céu. A vocação de São Pedro não é uma vocação alheia à nossa vocação. Não é? Nós estamos na barca de São Pedro, nós estamos na igreja, nós somos batizados, graças a Deus. Nós também temos uma vocação. E não há, digamos, coisa mais bela do que a pessoa sentir-se amada por Deus, sentir a sua própria vocação, sentir o seu chamado. Eu conheço quantidade de famílias, quantidade de pessoas que sentem o chamado por Deus. São pais, são avós, têm profissões liberais, têm profissões as mais variadas possíveis, mas sentem que Deus as chamou para mais alguma coisa. Não é simplesmente estar ali a palmilhar diariamente ali dentro de casa, trabalho. Quer dizer, sabem que foram chamadas para algo mais alto. Sabem a formação que têm de dar aos seus filhos. Sabem o ensino que têm de estar sempre em dia para poder defender-se a si mesmo, defender os interesses da Igreja, defender os interesses da própria casa. Quer dizer, isso é sentir-se chamado a defender os interesses de Deus e a propagar a mensagem que Deus, por aquela boca, não é, quer que seja propagada. Isto é a vocação, caríssimos irmãos. Então, nós vamos pedir hoje para que Deus Nosso Senhor nos faça sentir no fundo da alma, se eu não sei qual é propriamente a minha vocação, não é? Ou se a minha vocação está meio truncada, está meio perdida, porque eu andei por aqui, andei por ali, que Deus Nosso Senhor me faça sentir no fundo da minha alma, por um lado, a sua predileção. Ele ama-me de um amor todo especial. Não é? Evidentemente que isto é uma graça, como São Pedro recebeu a graça, recebeu um flash, uma graça de assombro, Kyrie, ou seja, ele percebeu que estava diante do próprio Senhor. É isso que nós devemos pedir, Senhor. Será que eu, enquanto chamado a uma vocação, enquanto batizado, não serei chamado também a pescar almas? Claro que sim. Porque todos aqueles que estão ao meu redor, todos aqueles com os quais eu contacto, eu troco uma conversa, todos esses, de alguma forma, entram dentro da minha vocação. Eu sou chamado a fazer o bem, a chamá-los, a trazê-los para a luz de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que, neste domingo do Duc in altum, fazei-vos ao largo, que eu também possa fazer ao largo, ou seja, possa a cada momento, a cada instante, em cada ocasião, não perder a oportunidade de trazer as almas à luz, ou seja, de cumprir com a minha vocação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixe sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.